Agora 13 horas e 14 minutos, 13 e 14, tá saindo um áudiozinho off aí, meu jovem, dá só uma checada aí, 13 horas e 14 minutos, né? Como nós anunciamos essa semana, né? Nós estamos recebendo aqui o presidente da subseção AB Irecê, Dr. Jacques Garafa, doutora Leonélia, que é vice-presidente também da subseção, e a presença aqui ilustre, né, em nossos estúdios, e vamos falar justamente, né, desse tema que tem sido amplamente divulgado aqui, né, na Caraíba. Foi uma repercussão, né, em meio a toda essa comoção, né, que sejou inclusive coincidência ou não, mas apresento o Dr. Luiz Viana aqui conosco na Caraíbas, e pra gente abordar. Eu tenho insistido e tenho muitos amigos, advogados, e o advogado que é o primeiro contato, né, da estrutura, né, do judiciário com o cidadão. E assim como aqueles que sofrem e vivem o dilema, muitas vezes, dessa falta de estrutura, o advogado é o muro das lamentações nesse dilema. Sem deixar de mencionar situações como essas e que nós enfrentamos essa semana, em que, né, em meio a todo o clamor social, o sentimento realmente de angústia com um crime bárbaro que ocorreu na nossa região, muitas vezes canaliza para quem de fato, né, é um dos pilares da garantia do Estado Democrático de Direito. Doutor Jacques, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Ângelo, todos os amigos da Rádio Caraíbas. Quero cumprimentar o nosso vice-presidente Luiz Viana, professor também, parabéns hoje pelo dia do professor e professora, estendendo a todos os que estão nos ouvindo, e também a doutora Leonélia, nossa vice-presidente e professora também. Professora. Parabéns. Queria cumprimentar também a doutora Edivaldo, nosso conselheiro estadual que está ali, doutora Tamíride, nossa conselheira estadual, doutor Tiago, nosso também conselheiro estadual, e doutor Vinícius, que está ali conosco. Agradecer a oportunidade para falar um pouco para a sociedade, né? E queria, antes de mais nada, ratificar, em nome da OAB Subseção de Irecê, a solidariedade à família da vítima. Nós compartilhamos deste momento, desta dor, né? Em que, pese não estarmos no núcleo familiar, nós compreendemos a dor da família, dos amigos, de todos os parentes, e reiteramos nossos votos de solidariedade e condolências à família. Inclusive, é bom que se diga que um dos acusados, inclusive, após todo esse fato, foi morto, né, em confronto com a polícia. E tem uma família por trás desse jovem que faleceu também. E nós não podemos deixar de também a nossa solidariedade a todas as famílias que vivem essas tragédias, né? A família não é culpada pelos atos de quem os pratica. Queria também justificar, na verdade, até a ausência de Dr. Jarbas, que estaria aqui conosco hoje. E Dr. Jarbas, ele sofreu muito nessas últimas horas, mas ele deixou para que eu fosse o porta-voz dele aqui para agradecer a todos os colegas que estiveram do seu lado, a doutor Luiz Viana, que, como você disse, eu não acredito eu acho que tudo é providência e não coincidência, né? Luiz está aqui conosco e acho que é um momento oportuno para ouvir o nosso querido Luiz Viana. Ele agradece também a própria OAB, né? A doutora Leonélia, a doutora Luana, que foram as colegas que fizeram toda a parte de assistência ao colega, aos amigos, aos familiares. E ele também deixou uma coisa importante de registrar: o agradecimento aos radialistas, às emissoras de rádio, que trouxeram para a sociedade qual o papel da advocacia, especialmente a advocacia criminal. E vocês, comunicadores, são agentes importantíssimos para trazer à sociedade esta informação. Dizer que a advocacia, mais uma vez, reafirmando apenas a nota que nós fizemos, não defende o crime, não defende o criminoso, em hipótese nenhuma,
mas a lei e a Constituição. Nós somos, Luiz, escravos da lei e da Constituição. Nós, né, doutor? Todos nós. Pra ser sincero, todos nós somos. Verdade. Uns operam mais diretamente. A advocacia vive isso, né? A advocacia vive isso diariamente, porque além de lidar com os nossos estatutos, propriamente dito, a gente lida com o direito das pessoas. E nenhum acusado, como já foi altamente propagado, pode deixar de ter a assistência da defesa. Isso é uma regra basilar do direito que a sociedade tem que compreender, por mais difícil que esse momento seja. E para finalizar, eu quero dizer que o nosso colega Jarbas, ele exerceu o seu exercício profissional de forma ética, de forma respeitosa, sim, para com tudo o que estava acontecendo. E, inclusive, principalmente, ele foi um instrumento colaborativo para a implementação da prisão do acusado. Ele convenceu o cliente dele da necessidade de se entregar. E ele usou de todos os meios legais, lícitos, éticos para fazer isso. Então, eu queria, mais uma vez, dizer que a OAB não defende apenas os seus pares, mas especialmente o Estado de Direito, a lei, a Constituição e a cidadania. Estes são os papéis fundamentais da instituição OAB. Então fica aqui a nossa mensagem, o nosso agradecimento e a nossa solidariedade, mais uma vez, às famílias, ao nosso colega e toda a advocacia regional. Agradecer a todos mesmo que abraçaram este momento, né? Reconheceram a dor do colega de ser humilhado nas redes sociais. Então é um momento de agradecimento e de nós fazermos uma profunda reflexão. Qual a sociedade queremos? A sociedade da barbárie ou a sociedade da lei e da ordem? Muito obrigado. Doutora Leonélia, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, meus queridos amigos, doutor Jacques, doutor Luiz Viana, doutor Edivaldo, que nos acompanha, doutora Tamire, de Vinícius e todos que nos ouvem nesse momento. Agradecer a vocês pelo espaço. Caraíba é sempre uma parceira nesses momentos de importante divulgação, né? Como vocês já têm feito aqui, inclusive antes de virmos até a rádio, né? Reiterar os agradecimentos de doutor Jacques. Por tudo que vocês já falaram aqui ao longo desses 2 dias, né, a respeito dessa situação que teve grande mobilização e foi algo que deixou nosso colega e muitos dos nossos colegas todos bastante mobilizados em torno dessa questão. Então, a gente precisa reiterar a importância do papel da advocacia como porta-voz da cidadania. Então, advogar é falar em nome de alguém. Então, reiterar o que Jacques disse, o que nós deixamos bem explícito na nota que foi publicada, que a advocacia não defende o crime, a advocacia defende os direitos. A advocacia defende a boa aplicação das leis e a gente não pode, diante de determinadas situações, querer que, quando estamos com envolvimento emocional com o caso, querer que a lei seja aplicada de uma forma e quando for o outro, né, aquele que eu estou distante, eu querer que a lei seja aplicada de outra forma. Não podemos ter 2 pesos e 2 medidas, precisamos respeitar a lei, respeitar a Constituição Federal, os direitos humanos, e a advocacia é essa porta que as pessoas batem quando todas as outras portas já se fecharam. Então, a gente está aqui hoje para reiterar o nosso apoio ao nosso colega doutor Jarbas, reiterar os nossos votos de solidariedade a essas famílias que estão passando por esse momento de dor, que é muito difícil, mas deixar muito claro que a advocacia não está aqui para defender o crime e que nós estamos aqui unidos em torno de um mesmo propósito, que é ter a lei aplicada de forma adequada, que os direitos das pessoas sejam respeitados, e isso engloba as garantias constitucionais, do devido processo, da ampla defesa, do contraditório. Não existe justiça sem advocacia. Então, é inerente a esse clamor pela justiça que todo acusado tenha a garantia da sua defesa. Então, nós esperamos que isso esteja bastante claro e que a sociedade veja a OAB como uma parceira, né? Como uma casa
que está à disposição não apenas da advocacia, não apenas uma entidade de classe, mas uma entidade que tem um papel social que nós fazemos muita questão de defender por esse compromisso que assumimos aqui, quando fazemos o nosso juramento, que é algo que a gente tem que levar a sério e tem que lembrar todos os dias. Então, agradecer a vocês aqui pelo espaço, agradecer por tudo que já tem falado aqui ao longo da semana, inclusive o doutor Ângelo, nosso colega também, advogado, e fazendo aqui o seu papel também como comunicador junto a Caraíbas, e agradecer o reforço luxuoso do nosso líder, nosso vice-presidente nacional, Luiz Viana, que, como o Jacques já disse também, não é coincidência, não é providência, muito importante para toda a região de Irecê nesse momento, ter a oportunidade de ouvir o doutor Luiz Viana, como representante do Conselho Federal da OAB, como nosso conselheiro federal da Bahia, falar também da importância de nós defendermos as nossas prerrogativas e da sociedade compreender que a advocacia é uma parceira e que nós estamos aqui para colaborar para uma sociedade mais justa, fraterna, na defesa dos direitos humanos. Obrigada, André. 13h25, 13h25. Doutor Luiz Viana, o senhor realmente um advogado renomado, sua trajetória na advocacia, o seu currículo, exemplifica e especifica muito bem essa nobre função, e nunca a máxima foi tão bem utilizada, que geralmente a corda só quebra do lado do mais fraco. E quando realmente há um clamor pelo funcionamento das instituições, eu digo as instituições, o Estado no seu papel, na sua função de garantir os direitos fundamentais que estão preconizados na própria Constituição, quando isso falha, vai acabar estourando em algum lugar. Nesse caso, a violência, a questão social e os fatores que levam até a violência, muitas vezes agora procura-se uma justificativa e acaba quebrando justamente naquele que está ali para garantir o Estado Democrático de Direito. E quando o André coloca, gente, aqui eu faço uma questão sempre de traduzir essas falas, e muitas vezes a gente acaba utilizando expressões que não são facilmente compreendidas pelas pessoas. Garantir o Estado Democrático de Direito, para você que nos ouve, definitivamente não é garantir impunidade. É a garantia da existência de um processo legal que é previsto na Constituição, que é o meio, que é o veículo, é a forma que se chega à punição. Então entendam que o advogado é uma peça necessária para que esse caminho seja atravessado e se chegue no caminho onde todos nós queremos, que é na punição dos culpados. O advogado ele é uma peça necessária. A existência de um advogado, então, de uma vez por todas, que fique bem claro para você que nos ouve, não significa buscar impunidade. É isso que o André está falando, porque às vezes a gente vê até as reações aqui nas redes sociais imediatas em cima da fala, e as pessoas acham que nós estamos aqui pregando a impunidade, defendendo o advogado, porque queremos a impunidade, e definitivamente não é isso. Enxerguem o advogado como uma peça, como uma ferramenta necessária, imprescindível para que esse processo, que esse caminho seja atravessado e se chegue da forma mais rápida e da forma mais eficiente possível no resultado, que é a punição do culpado, para que isso fique bem claro. Doutor Luiz, como mostrar à sociedade, como a sociedade compreender realmente que o advogado não está ali para defender o crime, não está ali para defender a violência, e sim garantir com que a lei seja realmente estabelecida. Boa tarde. Boa tarde, André, Ângelo, meu presidente Garafa, Leonélia, querida, bom estar aqui com você, Edivaldo, Tamíride, Tiago, que deve estar por aí, que eu não estou vendo aqui agora, Vinícius Dantas, os colegas que estão aqui conosco. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande voltar a Irecê e voltar aqui a Caraíbas FM. É uma rádio que tem sempre aberto espaço para a OAB, e eu já estive várias vezes aqui em muitas oportunidades. Então, a todos que estão nos ouvindo, esse é um momento difícil, mas importante, porque esses momentos difíceis fazem com que a gente seja obrigado a pensar, a refletir e a agir em relação a esses problemas. Uma tragédia, um assassinato geralmente é uma tragédia, e com as circunstâncias desse assassinato, uma tragédia maior ainda. Mas veja, ao longo dos séculos, a humanidade percebeu que era melhor, para fazer justiça, evitar a vingança privada
e atribuir ao Estado juiz, um homem ou uma mulher neutro, aquele que vai dizer qual é a justiça. Sabe, Ângelo, mais do que garantir a punição do culpado, é garantir a justiça. Garantir a justiça significa garantir a punição, mas qual punição? Qual pena? Como é que vai se fazer? E isso, ao longo dos séculos, a humanidade identificou que a melhor forma de fazer isso é através de um procedimento, um processo, em que você tem alguém acusando, e no caso do Brasil é o Ministério Público, através do promotor, da promotora, e alguém defendendo aquele que está sendo acusado. E um terceiro, que é o juiz ou a juíza, que vai julgar de forma equidistante, neutra. Então, esse momento dessa tragédia é importante para a gente pensar que houve uma evolução muito positiva. Por que é melhor que seja assim? É melhor que seja assim porque a época da vingança privada já passou. E a gente tem na história do nosso país tantos conflitos familiares, de famílias que vão se matando, se matando, se matando. Além daquilo ser muito ruim do ponto... Eu sou católico, né? Além do ponto de vista espiritual, isso ser muito ruim, isso é muito ruim para a vida social, porque é preciso que aquele que praticou o ato ilícito, cometeu o crime, é preciso que ele sofra a punição que a sociedade estabeleceu para ele, não outra. Nem mais, nem menos. E o advogado ou advogada, essa profissão nossa que eu acho tão relevante do ponto de vista social, é aquele profissional que, diante dessa situação em que uma pessoa está sendo acusada de ter cometido um assassinato, vai se dedicar a que ele receba justiça, que é receber a punição justa, porque não pode ser nem excessiva, nem branda demais. Mas quem vai dizer isso? E aí uma coisa importante, e aí me dirigindo muito a Dr. Jarbas e aos nossos colegas que estão nos ouvindo, não existe decisão justa se não tiver a participação da defesa. Isso é muito importante, porque as pessoas viram o assassinato, o assassino se entregou à polícia, ou seja, não há dúvida sobre a materialidade do fato, a autoria do fato, isso não há dúvida. Mas qual é o tamanho da punição? Né? Vai ser levado... Essa fase é uma fase de inquérito, está na polícia. A polícia vai concluir o inquérito, vai encaminhar para o Ministério Público. E o promotor, a promotora vai oferecer uma denúncia pedindo ao juiz que haja a condenação de tantos anos de cadeia, tantos anos de prisão. Né? E a defesa vai dizer, bom, diante desse fato que aconteceu, ele merece a seguinte punição. A punição que seja justa, nem mais, nem menos. É claro, e aí por isso eu me disse que me dirigi aos meus colegas advogados, não existe decisão justa praticada pelo Estado, através do juiz, do promotor, do delegado, se não tiver a participação da defesa, exatamente para dizer que a punição justa é aquela que se enquadra no que diz a Constituição, no que diz a lei, no que diz as regras que se aplicam ao caso. Né? Eu já tive casos de crimes praticados contra pessoas muito próximas a mim, e eu sei que a gente fica absolutamente apaixonado. A paixão é sempre uma má conselheira. Né? O nosso ímpeto inicial é de reagir para uma vingança privada. Esse é o ímpeto, sabe, a reação de qualquer pessoa humana. Mas isso não é o correto. Não é o correto, não é o melhor, nem para a pessoa, nem para aquele que foi o agressor, nem para a sociedade. O melhor é que se estabeleça previamente quais são as regras do direito penal e que a pessoa receba a punição justa. Então eu estou aqui primeiro para fazer essa manifestação, né? A advocacia é indispensável para que se chegue à justiça. Qual vai ser a punição justa, que é a que está definida na lei e na Constituição. Mas ao mesmo tempo, e talvez a providência que Jacques falou, né? Eu acho que não existem incidências, né? Não existem coincidências, mas coincidências, né? Eu estar aqui de novo em Irecê é uma coincidência, porque eu já vim muito aqui em Irecê como advogado, depois como presidente da OAB, e agora aqui vim trazer meu abraço a Jacques, a Leonélia, a Luana, a Edivaldo, que está aqui fora. Viemos de Salvador para trazer um abraço para discutir um pouco sobre a questão da campanha da OAB, mas dizer aos amigos, os colegas advogados, e dizer a Jarbas
que é preciso firmeza e serenidade. Tenho certeza que Jarbas deve estar sofrendo muito com essa situação, mas é firmeza e serenidade, Jarbas, como você tem se postado. Ou seja, Jarbas não é um criminoso, nem defende o crime, mas a profissão do criminalista é contribuir para que a justiça seja feita, que a punição justa seja feita. É por isso que a OAB estará sempre ao lado dos advogados na defesa das nossas prerrogativas, daquilo que é inegociável na nossa profissão, que é garantir que nós tenhamos homens e mulheres, advogados e advogadas livres e independentes para ajudar a fazer justiça. Ô doutor, o senhor fala muito bem, coloca muito bem, de forma muito clara e pertinente, está corretíssimo, de que a existência de todas essas figuras da acusação, da representação do réu através do advogado, do juiz, são aí os elementos essenciais para que se garanta a justiça na sua dosagem correta. Mas, obviamente, que nós estamos, o conceito aqui do correto, do justo, da dose adequada, isso dentro do que está estabelecido no atual ordenamento jurídico, dentro do Código de Processo Penal, do Código Penal, dentro do que está estabelecido. Mas o senhor, eu gostaria de saber o que o senhor pensa, obviamente, isso é uma questão de opinião. O senhor não acha que, olha, principalmente diante dos últimos fatos que foram noticiados, crimes, olha, recentemente um crime bárbaro aconteceu em Salvador, no Ondina Party Hotel. O senhor deve ter conhecimento, porque a vítima, inclusive, era viúva de um juiz, do Rui Vinhas. A filha dela é advogado, foi juiz do TRE, meu contemporâneo de faculdade, Mazei. E foi um crime bárbaro que chocou uma idosa de 67 anos de idade, que teve o seu apartamento assaltado e ela foi estuprada, ao que tudo indica. Recentemente aqui na cidade de Barra, um pediatra foi assassinado atendendo, agora recentemente um estudante de medicina em Canarana. Então, será que a sociedade ela não está ficando cansada e talvez tendo uma leitura de que tudo isso acontece porque as penas no Brasil, eu vou colocar de uma forma bem simplória aqui para a gente não se aprofundar muito, mas eu queria ouvir a sua opinião. Será que o sistema punitivo brasileiro, o que está posto, todas as possibilidades de progredir na pena, de reduzir a pena por comportamento, por trabalho, e no final, efetivamente, o cumprimento da pena em regime fechado, ele acaba sendo muito menor do que aquilo que é previsto, e o efetivo cumprimento da pena, ele acaba muitas vezes se traduzindo em poucos anos, né, para que as pessoas entendam. Será que a sociedade talvez ela não esteja dando indícios, sinais de que está cansada dessa suposta impunidade e talvez fosse um momento do Poder Legislativo talvez rever, endurecer mais a previsão dessas penas, doutor? Eu acho que o maior problema, e eu acho que é o que mais atinge a percepção da sociedade, é a demora. Eu acho que se a gente tivesse ritos processuais onde se garantisse a defesa, mas que o resultado fosse mais rápido, ou seja, que todos nós pudéssemos ver rapidamente. O que é que eu digo rapidamente? A Constituição Federal Brasileira tem a razoável duração do processo. É um termo utilizado para dizer que os processos devem ter um tempo razoável, né? Eu vi uma vez um estudo do hoje ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele dizia que um tempo razoável de um processo é 1 ano, por exemplo. É um tempo razoável. Aconteceu o fato, você vai ter que fazer toda a instrução probatória, defesas, recursos. Se encerrar em 1 ano, a sociedade percebe que aquilo houve um efeito, uma eficácia, e que houve a punição. Então eu acho que o maior problema que eu percebo, eu e as pessoas com quem eu converso, é essa insatisfação, porque demora demais. Não é a dose, é o tempo que leva para se chegar ao resultado. Que eu acho. Tem uma outra coisa, que é a coisa da dose que você falou, e que eu acho que isso é muito variável em função do tempo, do momento que a gente vive. Quando a gente tem casos, sobretudo casos bárbaros, como esse que você citou, da mãe de Mazei, que eu fiquei chocado e liguei para ele, meu amigo, uma coisa terrível. Quando a gente tem esses momentos que gera essa comoção, a comoção gera, geralmente, uma demanda para aumentar a pena, ou até estabelecer pena de morte, né? Pena de morte, prisão perpétua, mais pena e tal. Geralmente a comoção gera isso. Mas isso, a meu juízo, digamos assim, é o momento inadequado de fazer a mudança. Porque você tem que fazer a mudança no momento de frieza, de tranquilidade. E não no calor da emoção. E não no calor da emoção. Para o que for melhor para a sociedade, né? O que for melhor para a sociedade. O que é melhor para a sociedade? E aí,
é um problema muito maior do que apenas o tamanho da dose, a dosimetria da pena, é o que é melhor para a sociedade em relação ao nosso sistema prisional. O problema do sistema prisional brasileiro é que ele não serve à recuperação das pessoas, que é a sua destinação. Inclusive, muitos presos, quando saem, dizem, olha, lá é a universidade do crime. Eu entrei lá, de uma forma, saí viciado em cocaína, crack, apanhava, me ensinaram a bater, se eu não batesse, eu apanhava. E sai pior do que entrou. Sai então, muito assim, pior. mais do que, para mim, né, mais do que discutir aumento de pena ou pena de morte, para mim, é rediscutir o modelo do sistema prisional, que está sucateado, não cumpre a sua função, porque vamos conversar aqui, e aí eu acho que todas as pessoas, mesmo que não sejam advogadas, são capazes de entender isso. Quando a gente é criança, nossos pais e nossas mães nos punem, ensinam a gente que tem coisas que não pode fazer. Eu, por exemplo, tomei muita palmada quando eu era criança de minha mãe. Meu pai não dava palmada na gente, mas minha mãe dava palmada. Repare, a palmada não era para ferir. Veja só, não era para oferecer uma dor torturante no filho, não. Para educar. Era para dizer, você não pode fazer isso. Aí você insiste, ela vai lá e lhe pune. Hoje, por exemplo, eu tenho 58 anos. Hoje, as mães mais novas já não fazem isso, porque entenderam que esse sistema de educação através da palmada não ajuda, às vezes até atrapalha. Então, discutir qual é a pena que a gente quer, eu acho que é muito importante. Por que as pessoas vão para a cadeia? Porque você acha que certas pessoas cometeram um crime tão terrível que precisam ficar fora da convivência social por um período para se recuperar. Exato. A ideia da prisão é para que as pessoas não entendem. E hoje não é isso que acontece. É muito difícil para a sociedade compreender, porque o que acontece na realidade é tão distante que você não consegue. Pare para uma pessoa para explicar, olha, a cadeia é um lugar, entre aspas, ou não, educativo. Lá é um lugar para que a pessoa aprenda ou reaprenda ou lembre qual é a forma de viver em sociedade. Mas isso parece uma piada se você for explicar isso para alguém, porque exatamente. As pessoas entendem que lá é exatamente o oposto. Isso. Você vai para lá de um jeito e você volta 5, 10 vezes pior. E tem coisas que ficaram na nossa história. Eu vou voltar a repetir aqui, eu sou católico, então a Bíblia é o meu livro sagrado. Mas eu leio o livro sagrado como um livro de religião. E coisas que estão no Velho Testamento, que faziam sentido naquela época, não faz mais sentido hoje. A lei de Italião, por exemplo, olho por olho, dente por dente, pode ter feito sentido há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, mas não faz nenhum sentido. O rapaz foi assassinado, para mim, não faz nenhum sentido você assassinar o criminoso. Eu sou contra a pena de morte. Acho que a gente tem que fazer um sistema para tentar recuperá-lo. Agora, o grande problema é que o nosso sistema não recupera ninguém. Então, mais do que discutir, Ângelo, a dose da pena e aumentar a pena, a gente precisa rediscutir o sistema que não serve para recuperar as pessoas. Olha como é importante a gente trazer, né, pessoas do calibre, do quilate do Dr. Luiz Viana, porque esse é um tema, isso é uma questão que vem sendo debatida, discutida, claro. Questionada, as pessoas vêm pleiteando muito, isso todos os dias, inclusive cobrando de nós como veículo de comunicação, muitas vezes até que nos posicionemos com relação a isso, e é tão importante a gente ter um ponto de vista mais experiente como o seu, e é tão enriquecedor a gente trazer esse debate aqui, porque nós estamos, obviamente, primeiramente, o que ensejou essa nossa discussão aqui foi, na verdade, dar um socorro a uma situação preocupante com um advogado aqui que estava sendo atacado em redes sociais, mas não deixa de trazer uma reflexão também na situação como um todo, é algo que é questionado, que muitas vezes a justiça acaba sendo desacreditada em um contexto como esse, e é importante que a gente reflita dessa forma aqui, porque muitas vezes opiniões são emitidas em redes sociais, a rede social tem um poder muito grande, muitas vezes, obviamente, com muita gente falando aquilo que não sabe, acaba muito mais fazendo com que as pessoas desaprendam do que propriamente esclarecendo. Então é muito importante, e eu aqui agradeço aqui a sua presença, a sua participação aqui, por estar debatendo aqui com a gente sobre isso. Que bom, foi uma providência, segundo o presidente Garapa. Que bom. Doutor, obviamente, né, esse fato ocorrido em Canarana com um advogado aqui da nossa região é mais um de tantos outros casos que tivemos repercussão a nível nacional aí, e que muitas vezes os advogados acabam sofrendo um linchamento social por exercer a sua função. Diante de todo esse cenário,
né, em que nós temos um sistema prisional que não funciona. São amontoados de pessoas que não cumprem o seu papel constitucional. Diante de um sistema judiciário também que tem os seus percalços. Olha o que a nossa justiça baiana vem enfrentando, além de toda a falta de estrutura no estado com dimensões continentais. Nós temos um Congresso Nacional que muitas vezes reluta em debater temas como esse e buscar providência. Então, como a sociedade, como nós, sociedade organizada, podemos, né, de certa forma, contribuir para tentar mudar essa realidade? Eu acho que, sobretudo, se posicionando, né, abrindo a discussão com transparência. Nós vivemos num estado em que é uma democracia, então todas as pessoas têm direito a participar dessa discussão, claro, cada um na sua função. As leis são feitas pelos nossos congressistas, né, pelos deputados e senadores, mas nós todos temos o direito de discutir com eles aquilo que nós acreditamos que é melhor, né? E o bom é que nem todo mundo pensa igual, ao contrário, é bom que as pessoas pensem diferente e se organizem. Então, assim, como é que a sociedade civil pode contribuir? Se organizando, fazendo a sua militância na sociedade civil, que não é necessariamente a mesma da militância da vida partidária. Nós, por exemplo, aqui, nós três, eu, Garafo e Leonélia, nós três somos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, somos voluntários, nenhum de nós recebe um tostão para doar seu tempo para essa atividade, e nós fazemos um papel importante na sociedade civil, porque nós temos essa capacidade de conversar, de trazer discussão para o mundo do direito, que é um mundo muito específico, muitas vezes as pessoas não entendem direito. Exato. Então eu acho que cada um, dentro da sua atividade, pode dar uma contribuição. Vocês hoje aqui estão dando uma contribuição incrível num tema difícil, num tema tormentoso, né? Num tema não apenas com sangue, mas com paixão, com dor. Então, vocês estão trazendo isso para uma discussão de alto nível. E isso acho que é uma forma da sociedade civil contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor. Agora, quando você falou assim, esse é um caso de tantos outros. Nós estamos vivendo uma sociedade tão violenta, né? Então a gente precisa discutir por que a nossa sociedade está tão violenta. O que é que está acontecendo, afinal de contas? Que é uma escalada de violência, né? Eu ouço algumas pessoas falando, por exemplo, que o tráfico de drogas é uma das causas, né? Será que é mesmo? Eu estou convencido que sim, mas não é a única. Então, vamos abrir uma discussão, vamos trazer nossos congressistas para discutir o que é que o Congresso brasileiro pode fazer para melhorar essa situação e diminuir a violência no Brasil. Isso passa por quê? Passa por uma melhoria nos programas sociais, passa por uma melhoria na distribuição de renda da população brasileira, passa por uma melhoria da função pública, né? Da prestação do serviço público. Tem tanta coisa que a gente pode conversar. Vocês vejam, eu sou vice-presidente nacional da OAB, estou morando em Brasília, né? Quando veio a pandemia, eu estava em Brasília. Fiquei em Brasília quase até o final do ano. Minha mãe mora em Salvador, tem 86 anos, e eu aí vim de Brasília para ficar cuidando dela, estar com meus irmãos, enfim. Mas todos nós tivemos um impacto enorme da pandemia. E todos nós ouvimos dizer que aumentou a violência contra as mulheres em casa. Por quê? Porque os casais passaram a ter que conviver 24 horas durante meses. Repare, isso não tem nada a ver com tráfico de drogas. Verdade. Repare, não tem nada a ver. As pessoas passaram a ter que conviver naquele espaço, né, de casa durante o dia inteiro, muitos dias seguidos, e isso gerou conflito. Que é algo absolutamente corriqueiro E gerou conflito. Inocente, não é uma coisa... Então, para esta violência, não adianta nada pensar o tráfico de droga, tem que pensar outra coisa. Uhum. Como é que as famílias estão se estruturando e de que maneira a gente, sem querer se meter na família de ninguém, né? É óbvio, mas de que maneira a gente pode contribuir para que as famílias tenham relações mais saudáveis, mais amorosas, mais acolhedoras, né? Então, a pandemia gerou uma oportunidade para a gente pensar um monte de coisa que já estava ali, mas a pandemia apenas trouxe assim para a gente... escancarou, né, na nossa frente. Então eu acho que a sociedade civil pode contribuir muito, refletindo, pensando, discutindo, entrando em conflitos de ideias para o que é melhor para a nossa sociedade. Doutor Luiz Viana, eu quero aqui, em nome, né, da Rede Caraíbas de Comunicação, agradecer imensamente a sua presença aqui. Sempre que vir a descer, sinta-se à vontade. Eu acho que não só para discutir, né, o exercício da profissão que o senhor representa, mas para discutir assuntos pertinentes à sociedade. Eu acho que
né? E é importante que a sociedade ressalte que a própria instituição OAB sempre esteve presente nas principais discussões em defesa da sociedade. Até pouco tempo a gente estava discutindo aqui, né, a falta de estrutura do judiciário para chegar até o cidadão mais humilde. Até pouco tempo estava discutindo isso. Então, né, é preciso a sociedade entender, né, as instituições, o papel das instituições e engrossar as fileiras aí na defesa realmente de fato da sociedade. Mas agradecer aqui a sua presença no nosso estúdio. Me sinto muito em casa aqui em Irecê e estar aqui com vocês é uma alegria renovada. Muito obrigado, agradecimento é meu. Muito obrigado, doutor. Eu também quero aqui lhe agradecer em nome da rádio. Já conheço a sua atuação, a sua militância de muitos anos. Admiro muito o seu trabalho e, como o André colocou, sempre que estiver aqui em Irecê, eu, o doutor Jacques Garafa, a doutora Leonélia, todos vocês aí podem... Olha, o doutor Luiziano está na cidade, mandou um zap e a gente já faz como a gente fez aqui. A gente já marca um dia e confirma a entrevista, porque é sempre um prazer a gente estar trazendo esse bate-papo, trazendo informações dessa importância. Antes de despedir aqui do doutor Jacques Leonélia, registrar aqui que a doutora Leonélia é a primeira, ela obviamente vai seguir só o protocolo, mas em breve assumirá a função de presidente da subseção Irecê, da OAB, e o doutor Jacques me confirma aqui que é a primeira, né, mulher que disputa a vaga da presidência, me confirma, doutor. Nós tem até esse simbolismo aí, botou logo Leonélia, que é a cereja do bolo mesmo. Doutora Leonélia é uma ativista na OAB. Então a mulher... Não, ela é ativista, me permita, independente, ela é ativista por essência. É verdade. Então a doutora Leonélia hoje exerce a vice-presidência com muita competência e ética, compromisso com a OAB, e a classe entendeu que ela é a pessoa ideal para continuar a conduzir os rumos da advocacia, e ainda é a nossa pré-candidata, ainda estamos em processo pré-eleitoral. É pré-candidata. É nossa pré-candidata a presidente da subseção pela primeira vez, e confiamos também na unidade da nossa subseção, que teremos uma chapa única aqui na subseção. A gente conta com isso. E estamos no próximo dia 24 de novembro fazendo esse processo eleitoral nas subseções, nas 36 subseções do estado, e também no Conselho Seccional da OAB Estado da Bahia, né? E doutora Daniela Borges, que é conselheira federal também, junto com o doutor Luiz Viana, e a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, é a pré-candidata e nossa parceira aí na chapa. Estamos apoiando a candidatura de doutora Daniela. E para o Conselho Estadual, aproveitando a presença do doutor Edivaldo, que é o atual conselheiro, doutor Edivaldo está... Doutor Edivaldo, por favor, pode vir aqui ao estúdio. Doutor Edivaldo, é sempre um prazer a gente conversar com o doutor Edivaldo Araújo, é um amigo muito antigo aqui da rádio. A gente convida aqui o doutor para fazer parte aqui também, sentar aqui na mesa, e a gente já vai saudando aqui o doutor Edivaldo Araújo, que vai chegando. Então o doutor Edivaldo é o nosso conselheiro estadual, né? Que está terminando agora no dia 31 também o mandato, assim como eu, e nós teremos a grata surpresa do aceite ao convite do nosso colega doutor Gumercindo, que será o nosso companheiro de chapa ao Conselho Estadual da OAB Bahia. Doutor Gumercindo, que é amplamente conhecido na região, com mais de 30 anos de advocacia, por 2 vezes presidente da nossa subseção. E esse é o desenho pré-eleitoral que está em curso, né? De forma que é com muita satisfação que a gente torna público. Eu creio que a advocacia certamente toda já sabe a pré-candidatura da doutora Leonélia, que certamente será uma grande honra para nós ser conduzidos por ela e toda a sua equipe. Doutora Leonélia? Eu fico muito feliz, muito honrada, mas você vê o tamanho da responsabilidade, né? Porque eu acabei de completar 10 anos de advocacia, e a gente brincava ontem, né, conversando no nosso encontro com a advocacia ontem à noite, que esses ciclos dos decênios, eles têm muito a falar sobre o plantio e a colheita, né? E nesse momento a gente tem doutor Gumercindo, candidato ao Conselho Seccional, representando a nossa subseção, e há 10 anos eu recebi a carteira da OAB da mão dele, aqui como presidente da subseção de Irecê. Então, é uma honra muito grande estar aqui hoje como vice-presidente, estar aqui hoje aprendendo
com todos esses colegas que me confiam essa responsabilidade nesse momento de representar a subseção de Irecê. Então, a subseção que cresceu muito, estamos hoje com quase 600 inscritos na nossa subseção. Então, é um grande destaque na nossa seccional da Bahia. E eu me sinto muito honrada pela oportunidade de estar aqui representando a advocacia, de ser a primeira mulher que está nesse espaço, disputando o cargo da presidência, já tendo sido a primeira vice-presidente também, né, Jacques? E agora disputando a ocupar o cargo da presidência. Então, a OAB tem sido uma grande escola, desde a Comissão da Mulher Advogada, no primeiro mandato de Jacques. Estive aqui algumas vezes com vocês em alguns programas discutindo sobre as pautas da comissão. Então, é uma grande escola de aprendizado, de também abrir as portas da OAB para a sociedade e de conhecer um pouco mais sobre o papel dessa instituição, que, para além de uma instituição de classe, está lá prevista na Constituição Federal, a advocacia como essencial à administração, mas não só a administração da justiça, mas a efetivação da justiça e uma parceira, uma casa da cidadania. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês pelo espaço, os meus colegas pelo apoio, e espero que em breve a gente possa estar trazendo boas notícias em todas essas pautas que nós estamos militando em torno da defesa da advocacia na subseção de Irecê. 13h55. Então, deixa eu ouvir aqui também o boa tarde, doutor Edivaldo Araújo, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Ângelo, boa tarde, Jackson, boa tarde, Leonela, boa tarde, Luiz Viana, boa tarde, nosso colega ali, meu companheiro Tiago Assis, do Conselho, boa tarde aos ouvintes da Rádio Caraíbas. Eu me sinto satisfeito em integrar essa comitiva de Luiz Viana, que faz essa visita hoje à Rádio Caraíbas FM, para falar sobre a advocacia de Irecê, da Bahia e do Brasil. Sem menosprezar, logicamente, qualquer profissão, a advocacia, ela se sobressai sobre todas as outras, André. E Ângelo tem noção do que estou falando, porque ele é também advogado, e não obstante não exercitar a atividade no seu cotidiano. Por que que a advocacia se sobressai sobre as demais profissões? Porque está inscrito no texto constitucional, lá no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. E se essa indispensabilidade da advocacia se insere num pressuposto para a existência da justiça, a advocacia é especial. E somente a profissão de advogado, André e ouvintes, tem pautas e tem situações de defesa que nenhuma outra profissão possui. A advocacia é a única que defende, por força de lei, a justiça social, que defende os direitos humanos, que defende o Estado democrático de direito, a democracia. E na quadra atual, André, que nós estamos vivendo no Brasil, nunca a advocacia foi tão necessária e chamada para atuar. E aqui eu trago o posicionamento de Luiz Viana Queiroz no Conselho Federal da OAB, na condição de vice-presidente, mas atuando com efetividade na liderança da Advocacia Nacional. Isso porque o nosso atual presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, se predispôs mais a atuar politicamente do que institucionalmente. Então ele, como pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, ele deixou a advocacia de lado, priorizando esse lado da política partidária. E Luiz Viana, dentre várias pautas inovadoras que defende para a advocacia nacional, nós temos, por exemplo, a eleição direta do presidente federal. Nós temos a priorização da defesa das prerrogativas de maneira efetiva.
e tentar colocar a advocacia no patamar que ela realmente merece. Porquanto, e não obstante existir essa importância singular que eu me refiro, nós ainda estamos precisando de algo mais. E esse plus que precisa é, por exemplo, para informar a sociedade da importância da advocacia, e nós não temos uma situação, uma celeuma tão grande, André, como foi essa ocorrida nessa semana, em que um colega envolvido aí profissionalmente foi desrespeitado, foi caluniado, difamado, enfim. Isso significa o quê? Que parte da sociedade ainda não entende o papel da advocacia. O advogado, ele não defende crime e nem criminoso. Ele defende o direito de defesa. Todos têm e devem ter. Até porque, se não existir a figura de um advogado em um processo de natureza criminal, ele é nulo de pleno direito. E a justiça, ou seja, o Poder Judiciário não poderá fazer justiça que a família, por exemplo, da vítima almeja, que a sociedade reclama. Então, é nesse contexto, Leonela, que nós devamos entender a figura do advogado, que infelizmente, desgraçadamente, em certas situações é vilipendiada, é desrespeitada, é não entendida. E nós estamos, neste momento, fazendo mais um trabalho de conscientização da sociedade e também de parte da advocacia. Eu costumava, para concluir, André, dizer nas minhas falas na OAB, de que nós precisamos de uma advocacia consciente. Enquanto nós não tivermos profissionais conscientes dos seus direitos e dos seus deveres, nós estamos num hiato, numa situação de ineficiência. E isso é que nós estamos buscando, conscientizar a sociedade e conscientizar parte dos nossos colegas advogadas e advogados da Irecê, da Bahia e do Brasil. Acho que aí, com as palavras do Dr. Edivaldo, a gente, obviamente agradece mais uma vez, e pede à sociedade que vocês que acompanharam agora possam refletir a importância e o papel, desses profissionais. Dr. Edivaldo, muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes. Boa tarde, doutor Jacques, Leonela, boa sorte aí. Mandar um abraço pro meu amigo, doutor Francis Vidal, que também está nos acompanhando agora. Será nosso vice, viu? Sei disso. Se ele atuar na condição de vice, como atua nos campos de futebol, vai ser dureza. Faça isso não, faça isso não. 14 horas e 2 minutos. Um abraço, Francis, acompanhando a nossa programação.